Olá, boa noite a todos. Me apresentando, eu sou Tamires Alves, gerente de desenvolvimento de negócios da Intuit QuickBooks. É uma empresa líder mundial em soluções para contadores e pequenos empresários. Então, nós temos como objetivo principal, a gente até brinca, que é fazer sobrar mais dinheiro no bolso dos seus clientes, né? Então, o nosso lema é gerar prosperidade ao redor do mundo. Então, daí vem aquela pergunta, né? Como faz isso? Então, nós estamos aqui com o nosso software, né, de contabilidade, que simplifica tanto a vida de contadores como de pequenas empresas, né? Então, nós permitimos a conexão de ambos e procuramos otimizar os processos, né, da contabilidade, além de cuidar dessa parte de gestão financeira. Então, o intuito aqui nessa noite, né, é trazer para vocês conteúdo, informações, insights, tudo que foi para agregar em conhecimento, né? E diante disso, eu quero agradecer, né, a dedicação de todos nessa busca de capacitação e dizer que é importante para nós estar aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bacana, vai ser bem relevante, tudo que nós temos aqui para apresentar, enfim, são temas que vai abordar bastante a vivência, né, do que nós temos agora nesse momento. Então, nós estamos num momento onde tem muitas mudanças tecnológicas, temos aí uma pandemia, uma crise, enfim, os empresários estão sendo obrigados a buscar saídas, né, para trazer redução de custo, trazer uma contabilidade consultiva e uma sustentabilidade, eu acredito, né, no mercado. Então, uma forma principal aí para diminuir as despesas e gerar valor para os escritórios e para os empresários, que eu entendo que é uma classe muito importante, né, que é quem movimenta a economia do país. Então, uma das opções, né, que nós temos é a gestão, mudar essa parte de gestão financeira, essa parte de gestão fiscal. E um exemplo bem interessante disso é a migração de regimes tributários, né, que uma empresa está enquadrada. Então, essa mudança, né, que a gente entende de enquadramento vai levar a uma redução de custos, né, e de impostos para as empresas. E é esse o intuito do webinar de hoje. Então, uma coisa interessante é que, para diminuir essas perdas, né, em 2020, a Reut vem adotando uma estratégia bem interessante no mercado e orientando os clientes a fazer essa mudança de regime de lucro presumido ou até mesmo do Simples Nacional para um lucro, né, para o lucro real. Então, enfim, é um regime que tem diversas vantagens, mas quem vai abordar mais a fundo esse assunto para vocês é o nosso parceiro e especialista, Valdir Lara, que tem um conteúdo bem interessante aí para falar para vocês. Boa noite, Valdir. Boa noite, Tamires, boa noite a todo o pessoal. Realmente, reforço o que a Tamires colocou para todos vocês, que hoje, sem tecnologia, praticamente não existe contabilidade, não existe estratégia, porque você acaba perdendo o foco, né? Claro que com toda essa relação, com essa economia abalada pelo coronavírus, o Covid-19, Covid é só 20, né? Covid-19 não dá. As empresas também acabam tendo seus resultados afetados, né? Por isso que as nossas recomendações, muitas vezes, na mudança do regime, na simulação, a visualização dos números com profundidade. Então, os contadores têm que ser parceiros das empresas para isso. Nós trouxemos uma apresentação comentando com o título Lucro Real, bola da vez para 2020, né? Justamente para que tenha esse panorama de aproveitar a arrecadação mínima, ou seja, deixar o dinheiro no bolso das empresas e não arrecadar para o fisco, até porque as empresas com certeza apurarão prejuízos e não lucros, né? Mas nós gostamos de começar passando um panorama de como funciona a tributação no Brasil. Hoje, praticamente 36% do PIB, do Produto Interno Bruto, é proveniente de tributos, né? E 70% desses tributos
saem da relação empresarial, é empresariado que paga isso, né? Então, são as empresas que tiram do bolso, financiam o fisco, muitas vezes com um investimento não tão correto, né? Então, falta educação, falta saúde, falta uma série de coisas no Brasil, sistema altamente complexo. Até para vocês terem uma ideia, pessoal, no Brasil e no mundo, como funciona essa arrecadação, como países mais desenvolvidos, como Japão, Estados Unidos, tem uma arrecadação menor, um sistema tributário não tão complexo e com mais investimentos que o Brasil. O Brasil, claro, da América Latina, é um dos piores que existem nessa relação, tanto de obrigações principais e acessórias. Principais, claro, o recolhimento do tributo, do específico tributo, né? E a obrigação acessória é ficar declarando informações, colocando apontamentos para que o fisco nos acompanhe na nossa vida seja de contribuinte pessoa física ou contribuinte pessoa jurídica, não é mesmo? E aí surgem várias perguntas que o empresário acaba se fazendo ao longo desse tempo, ao longo dessa relação de atividades, que muitas vezes ficam na dúvida. Aí que está os contadores, praticamente, para que providenciem, muitas vezes, a estratégia dessas perguntas. E uma delas, que praticamente 99% dos casos existem, é qual regime eu devo optar? Seja para o próximo ano, seja neste momento, né? Qual o regime, qual o melhor regime de apuração? Para isso, claro que tem uma série de requisitos, tem uma série de cumprimentos, será que seu balanço está em dia ou não? A contabilidade, por isso que o software é muito importante. Então, você ter uma boa aplicação, uma boa solução, lhe ajuda, muitas vezes, a automatizar vários processos, e você tira, muitas vezes, o olhar daquele movimento repetitivo, e sim passa por um olhar estratégico, né? Em quais empresas devo deixar os funcionários? Em pequenas empresas, empresas optantes por simples, nacional, geralmente eles fazem uma segregação de atividades, segregam lá vários CNPJs e distribuem esses funcionários no simples. Será que isso é legal? Nós veremos isso com mais profundidade ao longo do nosso debate de hoje. Participe, façam várias perguntas. Mas esclarecendo, claro que isso, o objetivo principal seria reduzir os tributos. E reduzir os tributos para o fisco, isso é ilegal, né? Então, é o teu objetivo. Tem que ter um propósito negocial. E esse propósito negocial é proveniente ao negócio e não ao tributo, né? Aí vem várias perguntas. Minha atividade é produto, serviço, locação. Muitas vezes você não se depreende a tua estratégia, está vendendo mercadoria, mas você poderia alocar esses produtos, esses bens, de uma maneira diferente e a tua combinação tributária muda consideravelmente. Então percebam que não é também só optar pelo lucro real, mas sim você visualizar o negócio como um todo e fazer as combinações tributárias de uma maneira legal, de uma maneira que atenda à legislação brasileira, de uma maneira que atenda o que o fisco pede, né? Que nós sinalizamos isso de verde. Então, atendendo tanto os preceitos legais da legislação, atendendo também as recomendações do fisco, muitas vezes por perguntas e respostas, por soluções de consulta, você consegue ter uma boa combinação e economizar dinheiro com isso, né? E claro que isso vai para o bolso do empresário. Tem que recolher tributos e importações de serviço. Muitas empresas nem sabem que importações de serviço tem que recolher tributos, impostos e contribuições. Passo batido, acabam criando contingências significativas para isso. Tem como eliminar esse recolhimento, claro, desde que a gente tenha uma estratégia em cima disso. Esse recolhimento, esse repasse, muitas vezes não sai do Brasil, por exemplo, né? E assim vai. Meus contratos com clientes têm cláusula de tributação, esse é um ponto clássico e é onde as empresas de serviço, principalmente, mais sofrem, porque acabam recebendo, sofrendo retenções de tributos de maneira indevida, porque o contrato não esclarecia todas as relações específicas da sua operação e da sua tributação. Com isso, acaba dificultando todas as relações do empresário e acaba arrecadando mais, né? Outro também, o ganho de capital, vendi a empresa, vendi um bem imobilizado, como é que eu pago esse ganho de capital? Tenho que pagar, não tenho que pagar? Minha atividade tributa PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo, para as empresas que estão no real, por exemplo, né? Então, mudar para o real não é só visualizar os tributos como é no presumido, como é no Simples Nacional, que muitas vezes incidem sobre o faturamento, neste caso. Já no lucro real, ele tem características específicas e distintas, que pode sim o PIS e COFINS muitas vezes tributar cumulativamente e também pode tributar no não cumulativo, que é a alíquota majorada, que é a alíquota que dá os créditos das entradas e depois com os débitos da saída você chega no valor devido, né? Segregação de atividades entre empresas, tem uma empresa
que comercializa, tem uma empresa que industrializa, outra que muitas vezes presta o serviço, separar essas atividades, desde que tenha uma combinação legal, tenha propósito, aquilo seja de fato de direito, não só de direito, não só no papel, no contrato social, mas que realmente transcreva a realidade da atividade, você consegue muitas vezes economizar tributos, economizar arrecadação e nesse momento colocar o dinheiro também no bolso, né? Posso contratar pessoa jurídica, é legal formar SCP, sociedades em contas de participação. Isso daqui muitas vezes é utilizado como uma maneira equivocada e é muitas vezes uma combinação muito importante e muito interessante para reduzir os tributos. Escolha o CPRB, se bem que o CPRB vai finalizar agora em 2020, se caso não prorrogarem, mas se escolhe CPRB, não escolhe CPRB, vou para a folha de pagamento. Então vejam, pessoal, são uma série de relações que vocês têm que tomar cuidado, que não é só opção pelo regime tributário, e sim uma série de relações. E se não fosse só isso, como é que o fisco faz esse cruzamento? Lembram daquele leãozinho que existia na Receita Federal? Muitas vezes o pessoal tem medo, pessoa física, geralmente, vai declarar lá o ajuste anual, declaração de ajuste anual de pessoa física, fala, olha, vou ter que mostrar para o leão. Esse leão não existe mais, gente. Esse leão morreu, deixou de existir. Hoje nós temos ali o software, os hardwares da Receita Federal, denominado de T-Rex, que hoje na cadeia alimentar é o topo, né? Então é ele que, o T-Rex que mata todo mundo, come todo mundo, né? Então qualquer semelhança com a realidade é só coincidência. E o software, a solução que cruza e combina todas essas relações é a Arpia, que na mitologia grega é a deusa que vem buscar a alma das pessoas, né? Então percebam que a Receita Federal sempre gosta muito dos contribuintes, né? Sempre está criando não só soluções tecnológicas, mas também denominações que afetem, muitas vezes, a relação da cabeça dos contribuintes. Mas eles estão aí, mais avançados até mesmo que as empresas, por isso que as empresas, eu fortaleço isso, tem que investir em tecnologia, tem que investir em robotização, tem que investir em inteligência artificial, porque esse é o futuro, gente. A Receita Federal começou com o tal do SPED, que é isso que nós estamos vendo nessa tela, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, em 2007, com o decreto 6.022 de 2007, começou a nota fiscal eletrônica. E depois de tudo isso daí veio um emaranhado de informações que hoje eles cruzam apertando um botão. Então não adianta muitas vezes você fazer uma meia nota, você não declarar uma nota que o fisco sabe. Como que ele sabe? Porque é uma nota eletrônica, o teu fornecedor já emitiu essa nota para você, então já está na base da Receita Federal, que é esse sistema público, né? Que é o Big Brother fiscal. Nós temos várias câmeras nos fiscalizando a todo momento, né? E se não fosse só isso, tem as obrigações acessórias. Lembra que eu comentei da principal? A principal é arrecadar os tributos. As acessórias, por sua vez, é informar isso ao fisco. Nós temos diversas delas. Aqui eu trouxe só algumas para exemplificar e para que vocês entendam o complexo de todas essas regras. Os contadores sofrem com isso, infelizmente, por isso que tem que investir em soluções para que saiam dessa relação de repetir eventos, repetir fatos e pensem nas estratégias. Pense no lucro real, porque hoje, praticamente, os profissionais não pensam no lucro real, que imaginam dar trabalho. Não dar trabalho, é um regime muito estratégico também. Mas o fisco tem lá a EFD, fiscal, que você menciona para as empresas comerciais ou industriais, ou as equiparadas indústrias, faz toda a movimentação item a item, ponto a ponto, de todas as relações de entrada e saída para o ICMS e IPI. EFD contribuições, ou seja, eu vou lá e me declaro para o fisco, eu confesso todas as minhas movimentações, também item a item, tem todas as relações disso daí, para o PIS e a COFINS, para as contribuições, né? Tem a ECF, Imposto de Renda e Contribuição, então, quer dizer, são declarações eletrônicas que fazem parte daquele programa do tal do Big Brother fiscal, né? ECD, EFD Reinf, tem várias outras, né? E financeira, o banco, gente, muitas vezes tem a movimentação bancária, aí a movimentação bancária, você não manda para o contador extrato, imaginando assim, olha, isso daqui eu não emiti a nota. Não existe. O banco vai mencionar isso para o fisco, vai declarar, e com certeza nós temos aí 5 anos para assoprar as velhinhas, uma por ano, ou 60 velhinhas, uma por mês, né? Então aí acho que o risco muitas vezes não vale a pena. E social, muitas empresas quebraram a cabeça no início, até hoje se batem, porque mudou toda a característica praticamente do RH. A DME, que é a declaração de moedas em espécie, ou seja, pagar em dinheiro, pagar em espécie ou receber em espécie, dependendo do valor, você também tem que declarar. Então, o fisco pensa em tudo, né? DIRF, que é a declaração do imposto retido na fonte, também está lá, o fisco também recebe isso. Os pedidos de restituição ou de compensação, que estão nas PERDICOMPs, praticamente, o fisco sabe de todos eles e cruza com todas as declarações que vocês possam imaginar.
Para as empresas que importam bens, mercadorias, insumos, matérias-primas, produtos intermediários, então nós temos ali o Siscomex, então não escapa também, está lá, ele consegue visualizar, consegue saber se você pagou todos os tributos, consegue saber se alguma NCM ela está equivocada ou não, que isso impacta também. NCM, para quem não conhece, é a nomenclatura comum do Mercosul, que identifica qual que é o produto, né? Então, nós temos para todos os produtos, praticamente, né? Ciscoserve é para aqueles que importarem serviços. Então, não é só a obrigação principal, ele pega na acessória e fala, olha, amigão, você não recolheu o tributo, tem que recolher porque está aqui. Claro que ele vai fazer isso depois de 5 anos, porque ele quer que você arrecade mais, não pague só o principal, pague multas e juros também. E é assim que funciona, é a fome arrecadatória, né? Criptoativos, para aqueles que têm criptomoedas, então, criptomoedas também a Receita veio recentemente e acabou colocando ali uma obrigatoriedade também. E aquelas outras declarações para quem tem bens no exterior ou do exterior investe no Brasil, que é a RDE ou CBR. Uma empresa que tem lá uma empresa, uma pessoa jurídica do Brasil, tem uma detentora de uma pessoa jurídica no exterior, tem que declarar a CBR. E assim o inverso também a CDR, né? E assim vai sucessivamente. Se não fosse tudo isso, uma das relações que os contadores também, equivocadamente, por um costume de mercado, acabam passando para os seus clientes, que não é verdadeiro, é a relação de a opção do lucro real chamar a fiscalização. Isso também é um mito, não existe. Por que não existe? Porque a Receita Federal, todos os anos, emite o Plano Anual de Fiscalização. Nesse Plano Anual de Fiscalização, ele coloca todos os requisitos de quais segmentos, não empresas, segmentos, eles fiscalizarão e quais são os objetivos das fiscalizações. Muitas vezes empresas, indústria de cigarro, combustíveis, empresas administradoras de cartão de crédito, seguros e assim vai. Eles segregam todas as atividades, claro que pega as empresas pequenininhas, uma dessas movimentações, o fisco pegou as empresas do Simples Nacional que tinha cartão de crédito, por exemplo, e não emitia nota, autuou todas elas e assim vai. Mas isso sai todo ano. Esse ano ainda não saiu, geralmente é no final de abril, né? Nós temos aí ainda nos baseando pelo Plano Anual de Fiscalização de 2019, mas percebam que nesse gráfico as representações fiscais para fins penais, ou seja, quando o fisco foi lá e autuou as empresas e falou, aqui você está fraudando, porque está segregando pessoas jurídicas no Simples Nacional, por exemplo, somente para não arrecadar a contribuição previdenciária patronal. Isso caiu de 2013 para 2018, praticamente, nesse Plano Anual de Fiscalização, que é de 2019. 2020 ainda não saiu. Mas por que caiu, pessoal? Caiu porque justamente hoje o fisco tem tudo de uma maneira eletrônica e muito avançada. Investiu bilhões em toda a estrutura dele, justamente para que ele tenha um acompanhamento máximo. Praticamente fazer sem contabilidade hoje, sem tecnologia, não existe. Porque aquela mera emissão de nota fiscal no papel, aquela jogar no SAP, conhece o SAP, Sistema Avançado de Planilhas? Também não dá. Não suporta mais o volume de informação que o fisco nos exige. Por isso, nós precisamos de boas soluções para que a gente consiga realmente atender todos os requisitos da Receita Federal, Receita Estadual, do Estado como um todo, né? E depois de todo esse briefing, desse overview de pandemia fiscal também, isso não é só uma pandemia do coronavírus, uma pandemia econômica, porque as empresas estão passando muitas dificuldades, mas também nós temos essa pandemia fiscal, começam os jogos. E como é que começam esses jogos, pessoal? Começam os jogos pelos regimes de tributação. Tamires, minha tela está travando aí? Não? Bom, vou continuando aqui. Se travar, vocês... Só queria dizer, enquanto isso, caso o pessoal, né, que está online tenha alguma dúvida, pode mandar no chat que o Valdir, ele responde, tá, pessoal? Perfeito. Pode continuar, Valdir. Muito bem. Então, começando os jogos da tributação, pessoal, praticamente temos 3 principais regimes de tributação. O Simples Nacional, que é para as microempresas, empresas de pequeno porte, denominada pela Lei Complementar 123 de 2006, sendo elas aquela que fature no ano calendário anterior 4.800.000 no mercado interno e mais um adicional de 4.800.000 no mercado externo. Alguns desconhecem até mesmo esse requisito. Então, você pode faturar no Brasil 4.800.000 e faturar mais 4.800.000 externamente. O problema do Simples Nacional
que as alíquotas de tributação incidem sobre o quê? Faturamento. Então, eu não tenho, se a minha contabilidade está dando prejuízo, se os meus custos e despesas são elevados em função da minha receita, isso não tem importância nenhuma para o fisco. O fisco, ele relacionou o seu mecanismo de arrecadação pelo faturamento por alíquotas fixas, progressivas e definitivas. O que quer dizer isso? Praticamente no Simples Nacional nós temos 6 faixas. 6 faixas essas que têm alíquotas nominativas, que eles falam. Então, daí o fisco vai lá e cria um mecanismo, uma fórmula de Bhaskara, lembra da escola? Então, uma fórmula de Bhaskara que você chega na alíquota efetiva. E a alíquota efetiva você calcula sobre o seu faturamento e aquelas relações das 6 faixas do Simples Nacional, que depende do seu faturamento, né? Dos seus 12 últimos faturamentos. Assim que praticamente funciona o Simples Nacional. Não todo mundo pode optar pelo Simples Nacional, que aqui é uma atenção. Muitas empresas nos perguntam, olha, eu tenho uma pessoa jurídica que queria que fosse sócia da empresa do Simples. Isso é vedado. Tem várias vedações e vários cuidados antes de optar pelo Simples Nacional, que não é sempre que você pode optar pelo Simples Nacional. Por sua vez, nós temos ainda o lucro presumido. Lucro presumido é um regime paliativo, ou seja, ele sai um pouquinho do Simples Nacional. Geralmente, a sensação do mercado, a sensação dos contadores é para as empresas que ultrapassou os 4.800.000. Não é verdadeiro isso, gente. Muitas vezes, você está no meio das faixas do Simples Nacional, faturando bem menos que isso, e, com certeza, se você simular os regimes de tributação hoje disponíveis no mercado, isso muda a sua vida. Muitas vezes está arrecadando mais no Simples Nacional sem estourar a faixa, né? Mas no lucro presumido, nós temos ali um limite de faturamento do ano calendário anterior de 78 milhões. Claro que você não precisa faturar 78 milhões para estar no lucro presumido. Ele é até 78 milhões. Ele tem alíquotas também com efeito cascata, alíquotas fixas, só que os tributos são individualizados. O que quer dizer isso? No Simples Nacional, você recolhe o tal do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Mas não é porque você recolhe o DAS que o teu tributo se chama Simples Nacional. Não é o tributo que é o Simples Nacional, e sim o sistema de tributação. Os tributos, eles estão unificados nesse DAS. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, Contribuição Previdenciária Patronal, se a empresa for comercial ou indústria, ICMS, o IPI, se for prestadora de serviço, ISS. Então, praticamente, todos os tributos estão nesse DAS. Nos demais regimes de tributação, que nós estamos falando agora do presumido, isso daí é individualizado. Então, eu recolho em DARFs separadas. Não é porque eu recolho em DARFs separadas que a minha tributação é maior. Nós temos que somar o todo, né? Mas no presumido, por exemplo, eu tenho PIS e COFINS em guias distintas, imposto de renda e contribuição social em guias distintas, ISS, que eu vou recolher para a prefeitura numa guia distinta, no Simples Nacional, só colocando um exceto, pode acontecer isso também, porque ele tem um limite de teto, né? No presumido, a gente recolhe isso de uma maneira individualizada. PIS e COFINS sempre será acumulativo no presumido, e a alíquota é 3,65%. Né? E claro que para o imposto de renda e contribuição, nós temos as regras de presunção, que é aí que entra o nome, lucro presumido. Então, o fisco presume o seu resultado, muitas vezes, com alíquotas e por atividades. Nós veremos isso também com mais detalhe nos próximos slides. No lucro real, por sua vez, é aquele que o fisco exige o acompanhamento da contabilidade. Por que eu digo que exige o acompanhamento da contabilidade? Porque tudo isso que nós estamos falando são regras fiscais, gente. Então, nada disso daqui está relacionado à contabilidade. O fisco ele só criou gatilhos e mecanismos diferentes que arrecadaram o seu tributo. Mas não é que eu estou no Simples Nacional, estou no presumido, eu não preciso fazer a contabilidade. A contabilidade é obrigatória para todos os regimes, independente. A contabilidade nos exige isso, a contabilidade societária. A diferença é que no lucro real, o fisco também obriga a seguir a contabilidade. Aí vem aquela sensação, se eu estou no Simples, não preciso ter contabilidade. Não é verdadeiro. O único que não precisa ter contabilidade hoje é o MEI. Todos os demais regimes precisam de contabilidade e isso é obrigatório e isso é estratégico para a sua empresa. Por isso que tem que ficar atento a isso. Né? Então, no lucro real, ele parte da sua contabilidade, é uma relação que não é mais complexa, ela é mais trabalhosa. Por que ela é mais trabalhosa? Porque o mercado tende a não fazer a contabilidade. Esse é o problema dos regimes, dos demais regimes. E quando chega no lucro real, aí que vem a sensação, o fisco vai bater na porta. Não vai bater na porta, gente. É só fazer a contabilidade de todos os regimes, independente do regime. E o lucro real apura o imposto de renda e a contribuição social
sobre aquilo que sobrar efetivamente. É isso. Por isso que agora, em 2020, com as empresas realmente com o resultado caindo drasticamente, o lucro real faz mais sentido. Mas não é só por causa disso. Porque mesmo você com resultados astronômicos, muitas vezes o lucro real é muito melhor que os outros regimes. Porque nele nós temos vários incentivos. Ok? O que acontece no PIS e COFINS no lucro real? Via de regra, de forma geral, ele parte para a não cumulatividade. Então, em vez de eu pagar o PIS e COFINS em 3,65, eu pagaria o PIS e COFINS a 9,25%. Sempre assim? Não. Tem atividades que, mesmo no lucro real, eles pagam 3,65. Pasmem, é assim que funciona e é essa a tributação brasileira. Por exemplo, venda de veículos usados, estou no lucro real, 3,65. Empresas de tecnologia, exceto processamento de dados, 365, parques temáticos, empresas de telecomunicações, assim vai. Tem um rol gigantesco de algumas empresas que, mesmo estando no lucro real, o PIS e COFINS mantém-se igual ao do presumido, 365, sem direito a crédito. O PIS e COFINS, quando aumenta no lucro real para 9,25, nós temos que lembrar que todos os meus insumos, todas as minhas relações voltadas diretamente para a minha prestação de serviço, para a minha atividade, em prol do desenvolvimento dela, nos dão créditos. Então, não é que é 9,25 efetivo, é 9,25 nominal, porque eu desconto os créditos, chegarei realmente na alíquota efetiva. Ok? Seguimos. E como é que funciona no lucro presumido, então, antes de entrarmos na estratégia do lucro real? O lucro presumido, praticamente, como eu comentei, ele tem alíquotas de presunção. Como é que funcionam essas alíquotas de presunção? A Receita, isso, ela é taxativa, ela vai lá e determina, numa determinada regra dela, num dispositivo legal, falando, por exemplo, que vendas de mercadorias e produtos, ou seja, comércio, indústria, teria uma base de cálculo para contribuição social de 12% e para o imposto de renda de 8%. O que isso quer dizer? Em determinado período, eu tenho lá, um determinado trimestre, 100 mil reais de receita, faturamento, faturei 100 mil reais. Minha base de cálculo do imposto de renda e da contribuição é 100 mil reais? Não. Para a contribuição social é 12% desses 100 mil reais, ou seja, 12 mil reais. Né? Aí para o imposto de renda, 8 mil reais, porque a base de presunção é 8 mil reais. Com isso, eu faço a aplicação das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social, ou seja, 9% sobre os 12 mil reais e 15% sobre os 8 mil reais. Chegaria no meu imposto de renda e na minha contribuição social. Mas só para sacanear, o fisco vai lá e coloca ainda, nós temos um adicional do imposto de renda que você tem que pagar quando você exceder determinado limite. Que limite é esse? Se no trimestre, no caso do presumido, a minha base de cálculo for superior a 60 mil reais, ou seja, eu tenho minha base de cálculo de 62 mil reais, por exemplo, eu tenho um adicional de 10% sobre os 2 mil reais, na base de cálculo. Lembre-se disso, né? Então, é assim que ele determina. E aí vem várias alíquotas de presunções. Transporte de cargas, transporte de passageiros é diferente também, prestação de serviços hospitalares, nós temos ali atividades de prestação de serviços de modo geral, que é 32%, então ele tem uma gama enorme de atividades que faz uma segregação de alíquotas. Por exemplo, postos de combustíveis, se nós visualizarmos aqui na lâmina, nós temos lá revenda para consumo de combustíveis, e derivado de petróleo, gás e assim vai. Né? Então, para a contribuição social é 12%. Para o imposto de renda é 1,6%. Loucura. De onde o fisco tirou isso? Só Deus sabe. Isso aqui já é de anos, 98, e até hoje não atualizou todas essas alíquotas, inclusive o adicional. Atualiza muitas vezes a arrecadação, as faixas de tributação do Simples Nacional que foram alteradas, da pessoa física, né? Então isso eles atualizam. Mas praticamente para os contribuintes fica lá nessa loucura e arrecadando mais, sempre, né? Mas resumindo isso que eu falei para vocês, para a gente chegar na alíquota efetiva no lucro presumido, por exemplo, nós teríamos ali, por exemplo, a relação daquilo que eu expliquei, 100 mil reais, base de cálculo. Se serviço, 32% no imposto de renda. Se comércio ou indústria, ou os transportes de carga, serviços hospitalares, 8%. Vezes a alíquota dos 15%, praticamente nós teríamos ali uma alíquota efetiva, para você colocar no seu markup, muitas vezes para você fazer a sua precificação, de 4,8%. Né? E o adicional do imposto de renda funciona como? O adicional do imposto de renda é aquilo que ultrapassar 60 mil reais e praticamente nós pegaríamos ali as mesmas bases, 32% e 8%. No comércio, a gente percebe ali que a nossa alíquota efetiva praticamente é 1,2%. Por que 1,2%? É 8% vezes 15%. Claro que isso muda
na contribuição social, natural, né? Na contribuição social, as alíquotas de presunção para hospitais, para transporte de cargas, para comércio e produtos, em vez de ser 8%, é 12%. E quando ele muda para 12%, as nossas alíquotas efetivas também corroboram com valores diferentes, que neste caso seria 2,88% no caso do serviço, de modo geral, tem serviços que também voltam para 12%, que é o caso de transporte de cargas, mas no caso de comércio seria 1,08%. Somando as duas alíquotas ali, a gente já tem o valor efetivo do imposto de renda e da contribuição social sobre as suas receitas. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, vamos em frente. No lucro presumido... Pode falar, Tamires. Tem uma pergunta, não sei, você quer que eu espere concluir esse assunto? Não, pode falar. Tá. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, é o do Fernando. Ele mandou assim: eu gostaria de saber se ainda dá tempo para trocar de regime tributário. Meu cliente é lucro presumido, mas o lucro real seria mais vantagem. Eu sempre usei a DCTF de janeiro como base, ou seja, depois que eu entrego a primeira DCTF ano, eu tenho que arcar com essa escolha até o final do ano. Caso não seja essa a base, existe alguma base legal para me suportar perante esse cliente? Muito bem, Fernando. Muito boa pergunta e essa é a principal que aparece. Na verdade, tem sim. O requisito para a opção do lucro real presumido é o primeiro recolhimento do imposto de renda, seja a primeira cota, seja no meio do percurso, que a empresa pode ser constituída no meio do ano, né? Então, você recolheu o imposto de renda, você definiu o seu regime tributário. Só a declaração da obrigação acessória como real presumido, isso não efetiva, via de regra, o regime tributário. Claro que a Receita Federal não deixará você retificar a DCTF. Aí muitas vezes a gente tem que promover um processo administrativo e bater na Receita Federal, mostrando o dispositivo legal, que já é antigo, falando, olha, isso daqui está na lei, que é o primeiro recolhimento do imposto de renda. Então, logo, eu vou mudar o meu regime de tributação porque eu não fiz esse recolhimento, eu não efetuei ele ainda, e eu estou ainda passível de fazer a opção por lucro real ou presumido, ok? Continuando aqui, gente, uma coisa bacana também no presumido é que as pessoas muitas vezes fazem a opção pelo presumido, seguem apurando as suas receitas e todas as apurações de impostos e contribuições no regime de competência. Mas dependendo do fluxo da empresa, dependendo do fluxo de recebimento, ciclo financeiro do seu cliente, é bom pensar que você pode optar sim pelo regime de caixa. Ah, mas dá mais trabalho. Invista em software, invista em controles. Ajude o seu cliente também, vá até ele. Muitas vezes a dificuldade e o processo não está interno na contabilidade, e sim no seu cliente. Você ajudando ele, ele acaba conhecendo esse processo e acaba implementando determinadas regras que facilitam na economia ou postergação do tributo. O regime de caixa no lucro presumido é uma dessas hipóteses, né? Você pode, dependendo do ciclo de recebimento, ainda mais agora, nessas épocas, que praticamente existe uma série de suspensão de valores, reduções, você consegue ter uma opção mais adequada e pagar esse tributo na medida do recebimento. No Simples Nacional nós temos também um regime de caixa, é bom ressaltar isso, só que não é um regime de caixa efetivo. Você tem um regime de caixa em um exercício financeiro e depois no próximo você tem até dezembro para recolher tudo aquilo que você não recolheu. No presumido, não. Ele é para sempre, desde que você não mude o regime. Mudou o regime, você tem que recolher tudo aquilo que deixou passar, né? E aqui, só exemplificando para vocês, rapidamente, um cálculo do presumido, para que vocês entendam como funciona isso, né? Até vou tentar compartilhar outra tela aqui, que vai facilitar para vocês. Vamos imaginar que nessa relação, nessa operação aqui, nós teríamos uma venda de mercadoria, nós temos uma atividade, uma empresa que vende mercadorias, presta serviço de consultoria e também tem rendimentos financeiros, ok? Temos ali também tem um ganho na venda de imobilizado. Então, comprei lá, tem um imóvel, comprei por 100 mil, esse imóvel ficou sem uso, ou seja, não depreciou, não fez nada nesse imóvel, e eu vendi por 200. Então, ele gerou um ganho de capital, né? Nesse caso aqui é diferente, o ganho de capital já é 80. Mas vamos pensar na venda de mercadorias e fazendo aquela aplicação das alíquotas de presunção. Então, vamos dizer que eu vendi aqui 4 milhões de mercadorias, a minha base de presunção no imposto de renda é 8, e para a contribuição social, por consequência, é 12. Então, a minha base de cálculo no imposto de renda aqui para a venda de mercadoria seria 320, e para a contribuição social, 480. Por que 480 na contribuição social? Porque aqui é 12, né?
Aí já no serviço de consultoria, vamos dizer que hipoteticamente ele auferiu 500 mil reais, emitiu notinhas, tem 500 mil reais, tudo competência, 32%, 160 mil reais, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Essa é a minha base de cálculo. Mas quer ver que legal? Rendimentos de aplicações financeiras e o ganho na venda do imobilizado, como não fazem parte do objeto social, eles não têm base de presunção. Eles somam tudo isso daí. Então, quer dizer, se você tem uma empresa comercial que venda produtos, camiseta, vestuário, o que for, e você tem uma locação de imóveis, saiba, se isso não estiver no teu CNPJ, não estiver no teu objeto social, no contrato social ou estatuto, que pode ser também, você vai somar isso daí de uma maneira 100%, ela não tem presunção. Então, nossa base de cálculo aqui, neste caso, ficou 680 mil para imposto de renda e 840 mil para a contribuição social. Como é que funciona o cálculo? Para o imposto de renda, 680 mil vezes 15%, 102 mil reais. Agora o adicional, porque tem adicional, é trimestral, se é 60 mil no trimestre, então imagine, eu tenho que pegar os 680, tirar 60 mil e a diferença que sobrar, 10%, 62 mil. Total do imposto de renda, 164 mil, gente. É assim que funciona o lucro presumido. A contribuição social, 840 mil, 9%, que é a base de cálculo que chegamos aqui, essa base de cálculo, 75 mil. 75.600. Então, isso seriam os nossos tributos devidos a fins do imposto de renda e da contribuição. Poderíamos abater ainda, claro, os impostos retidos. Por exemplo, consultoria, muitas vezes, essa natureza, ela tem tributos retidos, imposto de renda, tem contribuições, PIS, COFINS, contribuição social retida, você abate do valor devido, mas o valor devido sempre é esse. Isso é só efeito de caixa, ok? Voltamos então aqui e agora entramos especificamente no famoso lucro real, né? Que é um mito dos contadores, que muitas vezes é aqueles que divulgam, esse que chama fiscalização, que não tem nada a ver, não tem nada ligado uma coisa com a outra, né? Ainda mais nesse momento. Mas um item importante para destacarmos no lucro real são os mecanismos de lucro. Quais são os tipos de lucro que existe numa empresa, numa corporação, né? Que não é, escapamos um pouquinho do lucro fiscal, mas uma empresa pode ter lá, por exemplo, o lucro financeiro, que é aquilo que sobra no caixa dela no final do dia. E o que é esse lucro financeiro? É regime de caixa, que são todas as entradas e todas as saídas, independente do auferimento de receita, independente da incorrência do pagamento. Ele está fazendo a relação de caixa. O contábil já é com todas aquelas regras societárias, com as estimativas, provável, possível, remota, com as depreciações, muitas vezes, com as provisões das terceiras, férias, um terço. Já o lucro contábil, ele já é mais cheio de, vamos dizer assim, de requisitos específicos que não têm efeito de caixa, né? Então, é o lucro societário. E o lucro fiscal, por sua vez, é aquele que o fisco entende assim, olha, você esquece tudo isso daí, esquece o que a contabilidade está dizendo, o que o teu lucro financeiro sobrou no seu caixa, e você vai partir do lucro contábil e faz ajustes. Que ajustes são esses? Ajustes específicos, eu entendo que isso daqui seria indedutível, que o fisco denomina. O que é indedutível? Custos e despesas imprestáveis. Tem algumas receitas que eles tiram também, mas são mínimas, ou seja, a maioria dos casos é somar na base de cálculo e não diminuir. Temos que tomar cuidado, claro que tem incentivos fiscais. E o lucro econômico, que é quanto que vale a empresa, né? Se, por exemplo, no lucro fiscal você está gerando um resultado positivo, no lucro contábil negativo, no lucro financeiro também negativo, a empresa praticamente vai falir, vai quebrar, né? E no lucro econômico tiver valor, vende a empresa, esquece esse negócio não vale a pena, né? Claro que aqui, bem simples, tem uma série de análises, tem uma série de aprofundamentos para entender a estratégia de mercado e outras coisas, né? E como é que o lucro fiscal, o lucro real, se comporta? Então, ele parte do demonstrativo que todos os contadores conhecem, que é a DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Então, na DRE, nós temos a composição, aqui, de uma maneira bem simples, mas nós temos a composição das receitas, de todas as receitas provenientes da atividades. Ela deduz os tributos, os cancelamentos, as devoluções, também os custos que foram envolvidos naquela operação, as despesas, ou seja, tudo aquilo que saiu da operação, mas também existem despesas administrativas e assim sucessivamente, para que a gente chegue de uma maneira bem simples no nosso lucro. Este lucro é o lucro contábil.
Este lucro é o lucro poético, que recebe as provisões, muitas vezes, de estimativas de ocorrência. Agora, com o coronavírus, tem até IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, passando para as empresas que têm ações na Bolsa, que são regulamentadas pela CVM, para que façam provisões. Essas provisões para o fisco pouco importa. O fisco está nem aí com o coronavírus, ele quer a arrecadação dele. Claro que tem algumas medidas de postergação de tributos, de vencimentos, mas na apuração ele não diminuiu nada, ele quer arrecadar, né? Então ele parte desse lucro contábil, desse lucro poético, muitas vezes, e faz as suas adições, que nós chamamos de despesas indedutíveis. Quer ver um exemplo delas? Alimentação de sócios e administradores. Pasmem, o sócio da empresa ou o administrador tem que passar fome. É isso que o fisco coloca na legislação deles. Então não pode comer. Por que não pode comer? Porque eu entendo que isso daqui não é despesa necessária, não é usual e nem normal e não está intrinsecamente ligado com a minha atividade. Absurdo, mas é assim que o fisco entende e a gente tem que adicionar isso aos nossos resultados para que chegue ao lucro fiscal, né? Claro que tem mais ajustes, nós temos ali os benefícios que podem ser implantados, nós vamos comentar sobre cada um deles aqui também, para pagar o imposto de renda e contribuição social, ou seja, tudo isso daqui para chegar no imposto de renda. Lembrem-se que até esse ícone verdinho que se chama lucro, isso é obrigatório para todas as empresas. O que passa a ser o lucro real são os vermelhinhos ali dos despesas indedutíveis, que nós chamamos de adições, e também exclusões, que tem um livro separado, ou seja, ele é extracontábil. Até o verdinho simples nacional, presumido, deveria seguir por igual, mas que muitas vezes as empresas e até mesmo os contadores não conseguem manter por falta de soluções tecnológicas, né? Nós temos que pensar nisso. E como é que funciona, então, o livro, o extracontábil no lucro real? O extracontábil no lucro real, ele parte, então, daquele lucro contábil, faz suas adições essas exclusões que a lei determina. Nessa determinação da lei, tem várias delas, tem várias mesmo. Então, eu comentei uma delas, que é as despesas, mas tem brindes, por exemplo, tem doações. Se fizer doações, é uma mera liberalidade. Então, o fisco entende que a mera liberalidade não é vinculada à atividade. Você está fazendo porque você quer. Se você faz porque você quer, então você adiciona o resultado e paga tributo sobre aquilo. Claro que em alguns casos o fisco é bonzinho. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que é sócio da outra e distribui dividendos uma para outra, nessa que recebeu os dividendos, eu posso excluir. É lógico, eu já pagou o tributo também na outra empresa, né? Mas ele tem também um requisito importante que é de compensações. Então, o lucro ali, então eu faço as adições, eu faço o ajuste que o fisco nos pede, de adições e exclusões, e passo daí para o meu lucro fiscal. Do meu lucro fiscal, eu posso compensar prejuízos fiscais. Então, nessa compensação de prejuízos fiscais, se eu faço essa apuração em períodos anteriores, que a pessoa jurídica também optou pelo lucro real, e na apuração dela gerou prejuízo fiscal, eu posso compensar neste momento. Nesse momento, ela tem uma limitação de 30%, mas eu posso usar isso e reduzir a minha base de cálculo. E depois de tudo isso, vem os incentivos fiscais, que nós vamos detalhar rapidamente aqui nos próximos slides. E esses incentivos podem ser extraídos da base de cálculo, como também podem ser deduzidos do imposto de renda devido. Tá? Vamos em frente. E aqui nós temos algumas dessas despesas indedutíveis, para que vocês entendam o lucro real. Nós temos ali o RIR, que é o Regulamento do Imposto de Renda, que eu chamo de chorar, porque é RIR para a Receita Federal, chorar para nós, empresas, para nós, contribuintes. Não tem como, né? Isso aí é regra em cima de regra e exceções em cima de exceções. Mas essas regras, ele coloca lá que as despesas dedutíveis são as necessárias às transações ou operações da empresa, usuais e normais. Aí começa toda a brincadeira, né? O que é usual e normal? Intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços. Isso, praticamente, para a Receita Federal, de uma maneira muito subjetiva, é o que é despesa dedutível. Se nós pegarmos esse contexto, tudo é despesa dedutível, né? Mas é que não é bem assim. Aí o fisco ele vai colocando regras específicas. E o que é não dedutível? Nós temos uma lei de 95, 9.249/95, que trata das despesas indedutíveis também de uma maneira subjetiva. Por exemplo, toda e qualquer provisão é indedutível, ou seja, tem que ir lá e adicionar no meu resultado, porque ela é indedutível. Mas é toda e qualquer provisão, menos a férias, 13º e seus encargos. Então, quer dizer, férias, 13º e seus encargos, eles deixam deduzir, mesmo que seja provisão. Todo o restante, provisão para contingência, provisão para perdas, provisão para momento Covid, isso tudo é indedutível, né? Arrendamento mercantil, exceto os intrinsecamente relacionados com a minha operação, eles são indedutíveis. Eles tratam de vários, né?
ele joga lá na generalidade, despesa, amortização, manutenção, reparos, que não estejam intrinsecamente relacionados com a minha operação, é óbvio, né? Então, quer dizer, eu tenho uma despesa de aluguel, que esse aluguel não é da minha atividade, não é para a minha comercialização e não é para o meu serviço, é para o meu filho, por exemplo. Será indedutível, porque não tem nada a ver, não tem nada ligado com a sua atividade. É isso que o fisco quis dizer nesse momento. E ele estende ainda para a alimentação de sócios administradores, que a gente já comentou, doações, exceto aquelas autorizadas por lei, ou seja, Rouanet, doações para as OCIPs, de modo geral. Então, tem algumas doações que o fisco permite, mas elas não são tão interessantes assim, né? E brindes, de uma maneira geral também, ok? Muito bem? E aqui nós chegamos num exemplo do lucro, da apuração do lucro real. Vou explicar, vou só travar um pouquinho a tela só para colocar nesse momento. Eu quero fazer com vocês aqui, selecionando ela, que daí fica mais fácil. Só para explicar, então, no lucro real nós temos duas maneiras de fazer a apuração dele. Nós temos a maneira trimestral e a maneira anual. A trimestral, para o fisco, cada trimestre equivale a um período, então você recolheu, acabou, perdeu, se recolheu a mais ou recolheu a menos, o problema é seu. Claro que se eu recolheu a mais ou a menos no trimestre, você pede a restituição. Mas eu digo, na comparação do anual com o trimestral, perdeu, né? Então, nós temos dois sistemas, o trimestral e o anual. O trimestral, então, ele funciona, ele tem 4 períodos, né? Hipoteticamente, neste período aqui que vocês estão visualizando, vamos pensar que nessa empresa, no primeiro trimestre, teve lá um lucro fiscal, já fez todas aquelas adições, exclusões, compensações, fez tudo que tinha, né? Arrumou toda a base de cálculo, colocou todos os incentivos necessários, e aí, mesmo assim, chegou num lucro. E esse lucro fiscal, ele pagou lá, hipoteticamente, 34%, chegou a 68 mil. No próximo trimestre, por sua consequência, então aqui o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. No segundo trimestre, abril, maio, junho, e assim vai. Então, ele vai apurando trimestres de maneira independente. Então, aqui também, ele apurou um resultado e pagou imposto de renda, pagou imposto de renda no terceiro trimestre, e vamos dizer que no quarto trimestre, nessa atividade específica, acabou apresentando um prejuízo fiscal que, se visualizar o ano inteiro, a empresa ficou com prejuízo. Então, quer dizer, só no quarto trimestre, deu 850 mil reais de prejuízo fiscal. Só que esse prejuízo fiscal distribuído ao ano seria 210, porque ele fez a composição do ano. O que aconteceu neste caso aqui, no trimestral? Eu recolhi efetivamente para o fisco 200 mil reais. Perdi, por quê? Não tem como, mesmo que eu tenha apurado o prejuízo fiscal do ano calendário inteiro, eu recolhi, como a apuração foi trimestral, acabou. A dívida foi para os fiscos e o meu direito foi, né? O que eu tenho aqui de compensações? Eu tenho praticamente 71 mil reais de compensações do prejuízo fiscal. Por sua vez, se nós levarmos em consideração o anual, distribuindo isso daqui no ano, muda consideravelmente. Eu peguei aqueles mesmos resultados que vocês viram e distribuí mês a mês aqui, em um método mensal, só que a apuração no lucro real anual, ele segue uma relação acumulada, aqui só para vocês verem a composição mês a mês, e os prejuízos mês a mês. Então, como é que funciona o anual? Anual, janeiro, apurei resultado positivo de 48 mil, pagou lá 14.300 reais. Apurei em fevereiro, janeiro e fevereiro, pode ver, ó, janeiro é 48, fevereiro 62, os dois somados, porque ele sempre se acumula, 110 mil reais. Paguei mais 19.100. Por que 19.100 não dão 34% disso aqui? Porque praticamente é o desconto que foi recolhido no anterior. Então, assim ele vai sucessivamente até o final do ano. O que acontece nos últimos trimestres, naquele exemplo anterior, e é o mesmo resultado, nós pegamos aqui, juntar e agrupar, é o mesmo resultado, gerou prejuízo nos trimestres anteriores. A diferença é que no lucro real anual, pessoal, nesse prejuízo fiscal, tudo isso que eu recolhi, embora seja maior, pegou ali 11 mil reais a maior, ou seja, paguei mais 11 mil reais, vira crédito. Crédito esses corrigidos pela taxa Selic. Então, tem ali a taxa Selic mais 1% que corrigem para fins de compensações ou restituições futuras. Então, eu não perdi. Né? E mais a compensação do prejuízo fiscal. Então, eu ganho das duas pontas. Então, percebam que optar pelo lucro real, nós temos que analisar com profundidade os mecanismos de opção. Não é só optar. É trimestral? Não. É anual? Como é que funciona essa regra? E assim a gente vai trabalhando nessa relação do lucro real. Ok? Tudo bem até aqui? Uma pergunta, Tamires? Tem algumas. Tem 3 perguntas aqui. Você quer esperar para o final ou já quer responder agora? Eu vou comentar um pouquinho das estratégias do lucro real, daí a gente já responde essas perguntas, ok? Tá ótimo.
Então, vamos lá. Estratégias no lucro real. Ou seja, até agora eu falei que as empresas em 2020 é a bola da vez do lucro real, porque elas apurarão prejuízos. Mas não é sempre assim, gente. Em momentos também de altos, momentos altamente rentáveis, o lucro real é o melhor regime que existem estratégias para que você desenvolva os seus mecanismos. Muitas vezes o lucro real é esquecido porque a fase dá mais trabalho, ele é mais difícil. Não é difícil, é contabilidade e apuração de tributo. O mecanismo de apurar que é diferente. Então, só no lucro real, por exemplo, Simples Nacional não, lucro presumido não, só no lucro real eu posso aproveitar os meus prejuízos fiscais. Prejuízos fiscais, claro, é que ele limita, porque eu não posso ter um prejuízo de 2 milhões, o resultado agora de 100, e falar, não vou pagar nada. Por quê? Porque eu tenho um prejuízo de 2 milhões. O fisco limita isso em 30% do resultado do período. Neste caso, de 100 mil reais, ele limitaria, eu posso compensar 30 mil. E o restante eu pago imposto de renda. Né? Para algumas atividades não existe essa limitação. Então, por exemplo, agronegócios não tem limitação nenhuma. É 100% que eu posso ir compensando. Então, isso é um dos incentivos. Posso ainda fazer a dedutibilidade das perdas, então lá nos recebimentos de créditos, perdas específicas. Simples Nacional perdeu, acabou, já recolheu o tributo e foi. Lucro presumido, a mesma coisa. No lucro real, você pode retomar esse tributo, retornar ele para o seu caixa. De que maneira? Você lança essas perdas no seu resultado e como o lucro real é baseado na contabilidade, ele deduzirá com as regras específicas, até 15 mil reais por operação vencidas há mais de 6 meses, por exemplo, né? De 15 mil a 100 mil vencidas há mais de um ano e com as relações ali de administrativas, você tem que protestar, isso aqui para, claro, perdas sem garantia. Acima de 100 mil reais, você vai ter que fazer judicialmente, superior a um ano, judicialmente, administrativamente, sem garantia. Aí com garantia é de 50 mil reais por operação ou acima de 50 mil reais. Praticamente são essas as regras, né? O que mais nós temos no lucro real que podem ser aproveitadas? Claro que a gente tem que ter uma boa gestão das despesas indedutíveis, por exemplo, as depreciações, comprar carro do sócio não é estratégico no lucro real, dependendo do carro, a não ser que use para atividade, não dá para comprar o Porsche, não dá para comprar a Ferrari, mas dá para comprar o carro que você utiliza nas suas atividades para você não ter um desperdício de 34%. Então, quer dizer, ter uma boa gestão em cima disso. Os imóveis na empresa, no lucro real, não é vantajoso. Muitas vezes nos deparamos no mercado, aqui com vários clientes ou vários players no mercado, mantendo imóveis, mantendo bens de alto valor agregado na pessoa jurídica. Isso é totalmente equivocado, porque aí você leva o risco consumerista, leva o risco trabalhista, risco tributário, risco civil, risco ambiental, todos os riscos possíveis da atividade. E, além de tudo, você paga mais tributos. Você estruturando isso, que daí seria uma segregação inteligente de empresas, lembra daquelas perguntas? Uma segregação inteligente de empresas, colocando numa holding que administre-se bem, e por consequência, loquem para a empresa do lucro real, isso vai gerar uma despesa no lucro real. Lembre-se, a base de cálculo do lucro real sofre uma tributação de 34%. Numa alocação dessa daí, a tributação máxima no presumido, o regime de caixa, porque ele paga quando a pessoa jurídica do real realmente efetuar o pagamento do aluguel. 14,53. 14,53 para 34 é a diferença e é a economia que possivelmente pode ser gerada. Encargos de inadimplência, que nós comentamos das perdas, não perder ali, não ter o desperdício dos 34%. Além de tudo isso, nós temos as remunerações de sócios. Geralmente, as pessoas optam por distribuições de dividendos, porque é isento. Mas aí não é que é bem isento, é que não afeta o resultado e no lucro real você perde 34%. Então, tem outros mecanismos que você pode se sujeitar para remunerar o sócio, como o juro sobre capital próprio. Então, o juro sobre capital próprio, que é o tal do JCP, ele tem uma série de mecanismos, uma série de bases de cálculos que você cria, gera uma despesa legal, efetiva de remuneração dos sócios, que pode deduzir o teu imposto de renda. Empréstimos também mútuos com os sócios, dependendo da maneira e que seja de direito e de fato, você também consegue deduzir os seus encargos. Então, tem uma série de estratégias de remunerações. Né? Prolabores já não são tão adequados, porque nós temos uma alta carga tributária na pessoa física, que vai até 27,5%, mais o INSS, acaba ficando desvantajoso. Né? Entradas que não são receitas, os reembolsos, muitas empresas fazem reembolsos ou fazem um compartilhamento de custos e despesas, e muitas vezes isso vai para o resultado estar tributando de uma maneira indevida. Então percebam isso, visualizem isso, criem o centro de serviço compartilhado de fato e façam uma gestão para que esses tributos não sejam pagos de maneira indevida, porque está perdendo dinheiro em cima de tudo isso daí, né? Vender os imóveis do ativo, isso também é estratégico, vai gerar aquela economia, porque geralmente está numa holding,
e como vários outros benefícios que assim surjam. Um outro modelinho que a gente costumeiramente pega aqui na Reut é as aplicações financeiras. As aplicações financeiras realizadas na pessoa jurídica, exceto a do Simples Nacional, que a do Simples Nacional segue a mesma regra aqui neste quadro da pessoa física, mas para do presumido e do real, elas têm uma tributação mais elevada. Presumido, por exemplo, eles vão chegar numa tributação de 34%. Aí no lucro real pode chegar até 38,65%, porque teria mais PIS e COFINS. Então, uma tributação extremamente alta. E levando isso para uma pessoa física, para o sócio, distribuindo os dividendos, pagando os juros sobre capital próprio, fazendo todas as estratégias cabíveis, você levando isso e aplicando na pessoa física, você vai chegar na tributação máxima de 22,5%. Tributação exclusiva e definitiva. Né? Aí depende do prazo da aplicação. Até 180 dias, de 180 dias até 360, e assim vai. Cada operação tem o seu mecanismo e a sua tributação. Mas a dica e os comentários que a gente coloca aqui, gente, também é que vocês tenham cuidados, não só com os regimes de tributação, mas também otimização, olhar agora com profundidade os custos, despesas, custos com os fornecedores, muitas vezes, verificar se aquele fornecedor é mais estratégico ou não, as despesas de energia elétrica, todas as despesas e a evolução delas. Controles na formação do preço. Muitas vezes as empresas, por desconhecimento do próprio regime tributário, do sistema de tributação, não conseguem fazer o seu markup. Então, contadores, ajudem, auxiliem, esse é o momento. O diagnóstico fiscal recorrente, ou seja, sempre visualize os últimos 5 anos, porque se tudo isso aqui que eu falei vocês não aplicaram, com certeza tem um saco de dinheiro para vocês recuperarem do passado, porque com certeza você recolheu o tributo mais do que o devido, e você pode fazer isso daí virar dinheiro e virar caixa. Então, o diagnóstico fiscal, que é a visualização e a revisão dos últimos 5 anos de todas as esferas estaduais, municipais e federais, é muito importante e que ela seja recorrente. E, claro que não pode faltar também o planejamento tributário. Faça a simulação dos regimes, visualize o futuro, entendam se as atividades têm que ser produto, serviço, locação, se tem que ser uma empresa só, se tem que ser 2 empresas, composição societária, se tem que ser limitadas, se tem que ser SA. Então, entenda todo o jogo do negócio para que vocês consigam ser mais assertivos. Revisão dos aspectos societários, nós comentamos, e implantação de benefícios fiscais. Aqui que começa a brincadeira no lucro real, de fato, né? Então, no lucro real, por exemplo, diferente de todos os regimes, eu posso reduzir o meu imposto de renda e contribuição social com subvenções. Então, todas aquelas empresas que muitas vezes têm benefícios fiscais, do ICMS, por exemplo, tem várias subvenções, mas do ICMS, por exemplo, tem uma redução de base de cálculo, tem uma isenção, saibam, aquilo impacta no imposto de renda e na contribuição social, de maneira assertiva, que você vai economizar tributos. Claro, se o seu resultado for positivo atual, mas no diagnóstico fiscal pode ser que tenha sido. Então, você recupera dinheiro. Juros sobre capital próprio, programa de alimentação do trabalhador, empresa cidadã. Olha quantos incentivos nós temos, pessoal. Nós temos capacitação de pessoas para as empresas de tecnologia, ou tecnologia e comunicação. Ou seja, o que é isso? Além de eu capacitar as pessoas, eu consigo incentivar, eu consigo duplicar a minha dedução. Lei Rouanet, lucro da exploração, lei do bem, que é o PID. Então, muitas empresas que estão no real conseguem ter estratégias realmente mais robustas quanto a isso. Tá? E praticamente, Tamires, era isso que eu queria trazer, até porque o nosso tempo ele é bem curto, e não tem como a gente aprofundar com todos os requisitos do lucro real. Né? Mas, basicamente, o lucro real seriam com esses incentivos. Não, maravilha, foi excelente. Acho que vai ter uma mudança assim, de mindset. Eu acho que diversos contadores ou empresários tiveram alguns insights, né, durante esse seu conteúdo, né, abordado. Eu achei bem interessante. Eu queria, antes de terminar, eu queria que você respondesse algumas perguntas. Tá tranquilo? Com certeza, vamos lá. Tá. Tem uma pergunta aqui do José. Uma empresa que está com prejuízos acumulados e não vai recolher IR e CS, como será feita a opção no exercício? José, na tua pergunta, a primeira resposta, a primeira análise que nós temos que fazer é que esses prejuízos acumulados, eles são prejuízos fiscais. Primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é prejuízos contábeis de prejuízos fiscais. Aqueles que realmente não incidem em imposto de renda e contribuição são os prejuízos fiscais. Prejuízos fiscais só são apurados no lucro real. Se a tua empresa já está no lucro real e tem prejuízo fiscal, ele vai acumular isso e vai controlar
no que nós chamamos de parte B do LALUR, né? Que é o livro de apuração do lucro real, ou o LACS, livro de apuração da contribuição social, que fica na ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Então, você faz esses controles lá, e na medida que você for tendo lucros, você vai compensando com aquela limitação de 30% ou não, depende, né? Se for agronegócio, você pode compensar 100%. Se não for agronegócio, você vai ter a limitação de 30%. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, da Denise. Poderia nos passar a base legal... Na verdade, não é exatamente uma pergunta, tá? Mas, enfim, poderia nos passar a base legal da diferença do regime de caixa de empresas tributadas no Simples e no lucro presumido? Claro, praticamente tudo isso foi consolidado, gente, na Instrução Normativa 1700 de 2017. Tudo. Então, quando a gente tem lá a opção de regime de caixa de competência, nessa instrução normativa ela trata de todos os requisitos. Nós temos ainda o que eu chamo de chorar, mas é o RIR, que é o Decreto 9.580 de 2018. Nele também ele trata, na questão do presumido, a possibilidade de você optar pelo regime de caixa. Tá? No lucro real não existe regime de caixa. Lucro real é regime de competência. Tem algumas modalidades que você consegue transformar em regime de caixa. Por exemplo, contratos de longo prazo com governos. No lucro real, eu posso diferir o pagamento dos tributos, mas são relações bem específicas. Legal. Tem uma do Vitor aqui. Uma transportadora que emite nota fiscal de prestação de serviços de transporte, a presença seria 12 ou 32? Se for transporte de carga, aí vai ser 12 para contribuição social e 8 para imposto de renda. Essa é a presunção. Mas agora, se for, por exemplo, transporte de passageiros, aí muda consideravelmente essa tributação. Praticamente é 12 e 8, porque é transporte de cargas, isso que nós recebemos agora, né? Legal. E uma do Daniel. As despesas só podem ser reconhecidas na contabilidade se lastreadas por notas fiscais? No lucro real, nós temos uma confusão grande, Miguel, que funciona assim. Muitas pessoas, eles visualizam o documento. A legislação fiscal não é ela que regulamenta nota fiscal. Por exemplo, nota fiscal de mercadoria é o Estado, que vai lá e trata de todos os requisitos. De serviço é o município, nos casos, fora DF, né? Que DF já é um pouco diferente. Mas o que a Receita Federal depende é na operação, se a operação realmente ocorreu de fato e se ela é legal. Claro que se estiver sem nota fiscal, acaba sendo uma remuneração indireta e dessa maneira indedutível. Mas muitas vezes nós podemos ter locações que não têm nota fiscal, que é uma fatura, ou até mesmo um contrato. Se for um contrato e é uma locação, ela é totalmente dedutível. Tem até parecer normativo da Receita Federal que coloca até sobre as contas de energia elétrica e água em nome de funcionários. Desde que a prova exista, que aquele uso é usual, é normal, e está usando nas dependências da empresa, seria dedutível. Então, nós temos que tomar esse cuidado e fazer essa análise mais específica da operação. Aquilo dali realmente ocorreu? Está legal essa ocorrência? Ou seja, está pagando os tributos, está emitindo a nota fiscal? Então, é dedutível. Bacana. É isso. Muito bem. Tem algo a mais para colocar, Valdir? Enfim, podemos finalizar. Praticamente, Tamires, o que eu deixo a dica aqui, reforçando, é que todos nós tenhamos aí essa visualização de soluções tecnológicas e saiam da mesmice, né? Os contadores principalmente. Eu sou contador também, mas é que a gente tem que sair da caixinha, sair muitas vezes da apuração do simples, do presumido, e acabar entrando nesse enfoque do lucro real, realmente. E da estratégia do negócio, combinando, muitas vezes, clientes com outros clientes. Muitas vezes o negócio está dentro de casa e você não percebe isso. Mas pense mais na estratégia e, claro, faça essas combinações, simulações, que com certeza valerá a pena. Tá, deixa só um minutinho aqui, que tem mais uma pergunta. Se o material vai ser disponibilizado. Esse material que você apresentou, nós vamos mandar para o pessoal que cadastrou, né? Com certeza, para todos eles. Legal. Tá, e em qual situação o prejuízo pode ser compensado em 100%? Tem uma pergunta aqui. Neste caso de 100%, é nas atividades de agroindústrias, né? Agronegócio.
As empresas que desenvolvam atividades de agronegócio, que estejam aí nesse ecossistema, eles não têm ali o requisito da limitação dos 30%. Então, eles podem compensar de uma maneira integral. Claro, eu tenho lá um lucro fiscal, hipoteticamente, de 1 milhão, tenho um prejuízo fiscal de 20 milhões, eu vou pegar 1 milhão e vou compensar, não vou pagar nada de imposto de renda. Né? Agora, fora isso, nós temos a limitação de 30%. Legal. É isso. Eu quero agradecer você novamente, né, por estar aqui disponibilizando todo esse conteúdo, por estar agregando, né, informações e estratégias tanto para os empresários quanto para os contadores, e dizer que nós estamos aqui, o QuickBooks, a Intuit, né, está 100% aqui disponível para auxiliar toda essa classe, né? Muito bem, Tamires. Em nome de toda a Reut, a gente agradece toda essa iniciativa do QuickBooks também, que é isso daí é agregar conteúdo, é agregar conhecimento, e nesse momento faz todo sentido, né? E estaremos juntos sempre. Obrigada. É isso. Muito Então, não tem obrigado, mais pessoal. perguntas. Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida, pode nos acionar. E estamos aqui 100% disponível para ajudar vocês. Tem outros episódios, tá? Nós temos outros webinars. Então, o pessoal acompanha aí nas nossas redes sociais, nas nossas páginas. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.